E aí ele diz: a mesa não é o lugar de habilidosos, mas leais. Quantos sabem que Davi foi encontrado leal? E não cheio de habilidades. Leal, mas não cheio de habilidades. E é bem interessante que no final ali tem uma parte do versículo que diz assim: não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Aleluia. Aqui Samuel recebeu uma direção da parte do Senhor para ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos habilidosos. Todos. Mas o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E não são esses. E aí Samuel pergunta a Jessé: tem mais algum filho? E Jessé diz: tem. Eu fico imaginando a cara de Jessé. Aquele, oh aleluia, que não tem habilidade nenhuma. Aquele está lá esquecido, cuidando das ovelhas. Mas o Senhor vê o coração. E Davi estava no lugar de lealdade. Eu não sei se você já ouviu essa palavra na igreja, mas ela é pouco ensinada e necessária para esses dias. E Deus está buscando aqueles que são leais ao propósito, à direção e à instrução. Por que, Najara? Porque tem muitos habilidosos desleal. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor me falou sobre 3 palavras para hoje à noite: lealdade, honra e serviço. Lealdade, honra e serviço. E se você quer saber onde fala sobre lealdade, se tem algo que você conhece bem essa história, eu vou lhe falar sobre a história de Jonatas e Davi. Uma amizade leal. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Coloca lá, Brena, outra imagem. Deixa lá, por favor. Aleluia. Você está vendo? Está dando para enxergar aí? Ela não apaga não, porque vai ficar aí. A gente vai... Deixa ela aí. Aleluia. Leal. Leal à palavra. Leal às instruções. Leal às direções. Leal ao propósito. Esse deve ser o nosso coração. Na palavra, pulsando o que é necessário para cumprir aquilo que Deus nos confiou. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Pode acender a luz. Acende aí, por favor. Deixa aceso. Pode deixar a imagem aí. Vai lá em 1 Samuel, no capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Primeira Samuel, capítulo 18. Diz assim, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Eu não sei se você sabe quem é Jonatas, mas eu vou te colocar bem dentro da história. Jonatas é o filho do rei Saul. E Davi era aquele atrás das malhadas. E uma grande amizade nasceu entre Davi e Jonatas. Jonatas e Davi. Versículo 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai.
Versículo 3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu centurião. Você já parou para analisar? Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei. Ele chama aqueles que eram habilidosos, mas ele diz: não é esse. Tem alguém mais? Traz Davi, o rei ungido. Aleluia. E eu não sei se você conhece a história, mas Davi, ele não foi direto para o trono. Ele voltou para o mesmo lugar, com o coração pulsando na palavra, e se manteve pulsando na palavra até chegar às oportunidades de continuar servindo, inclusive aquele que ele ia suceder. Oh, aleluia. E aí Davi ia suceder quem, Najara? O rei Saul. Por quê? Porque Saul desobedeceu ao Senhor. E a única maneira de você sair da onde você está, ou não entrar onde Deus quer que você entre, é no lugar que você desobedece, e é no seu coração. E aí Davi vai para lá. Eu não sei, mas assim, fala que ele vivia angustiado, Saul, com espíritos. E Davi veio para tocar para Saul, para acalmar o seu espírito. Servindo. E não tinha não, Najara, já o título de rei? Para Deus sim, mas ainda não estava pronto. Então tinha que continuar servindo. De todo jeito? Não, leal. E aí ele chega naquele lugar e Deus começa a fazer as conexões necessárias para que o propósito se cumpra. Você já parou para analisar o filho de um rei, como ele deveria ser, e ele querer fazer amizade com um servo que veio de trás das malhadas, a ponto de se desfazer de tudo aquilo que ele vestia para selar essa amizade e vestir tudo aquilo em Davi? Você conhece alguém que foi destituído de sua glória e desceu à terra para nos resgatar por amor, e destituído da sua glória, das suas vestes, para nos servir? Aquele que morreu e morte de cruz para ser leal a um propósito, aquele que Deus o comissionou, para que através da sua lealdade nós estivéssemos aqui hoje, Jesus. Vai lá continue em 1 Samuel capítulo 20. Eu vou só citar algumas coisas, mas se você quer saber de uma história de lealdade, é bom você ler. Versículo 14 diz assim: se eu continuar vivo, seja leal comigo. Jonatas dizendo a Davi: com a lealdade do Senhor, não de homens. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Versículo 17: Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. O que é lealdade, Najara? O que é uma pessoa leal? É alguém que cumpre com aquilo que foi confiado a você. É aquele que cumpre com o seu compromisso. Que compromisso? Para homens? Sim, mas para Deus. Lealdade. Quantos não queriam pessoas leais ao seu lado? E por que não ser? Sinônimo de lealdade: honesto, reto, tem
uma vida de honra. Aleluia. Meu Deus. Você sabia que lealdade é um dos atributos de Deus? Porque se Ele não fosse leal à sua palavra, nós não estaríamos aqui. Abre em Salmo 130. Eu não sei se você vai conseguir entender bem, porque a gente não vai ler textos explicativos. Mas eu quero te dizer que hoje à noite o Senhor vai te levar para onde você deve estar. Porque existe uma promessa para esse tempo, para esse ano. E não está dependendo de pessoas nem de Deus, porque Ele já liberou. Está dependendo de mim e você para que se cumpra. Em Salmo 130, deixa eu abrir lá. Aleluia. Salmo 130, versículo 7 diz assim: põe a sua esperança em quem? Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, ó solidade. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Por que questionar? Ou por que querer de pessoas aquilo que elas não podem dar? Porque o Senhor, Ele é leal. Aleluia. E eu pensava quando saltou esse nome leal, eu pensava que eu ia falar bem sobre a questão de lealdade e deslealdade. A pessoa leal e a pessoa desleal. Mas o amor do Senhor é tão grande para com a nossa vida, que Ele diz assim: Nájara, só mostra a eles onde eles devem estar. E aí vai falando as características de quem é leal. Vou citar de novo: honesto, reto, decência, fiel, tem uma vida de honra. E aí, seu nome está lá? Como é que eu sei, Nájara, se eu sou uma pessoa leal? Tem muito mais. Você é alguém que cumpre com aquilo que é lhe entregue? Você é comprometido com aquilo que lhe é confiado? Você tem honrado aquilo que tem chegado nas suas mãos? Ou você tem feito de toda maneira e de toda forma? Aleluia. Você chega nesse lugar e vai tocar nessa bateria e você diz assim: meu Deus, como está empoeirado, esse vidro está cheio de dedo. Eu não posso simplesmente tocar, porque eu não estou aqui para fim, para glória para mim, e nem chamar a atenção para mim. Mas no lugar onde eu estou, ele tem que refletir a glória e a excelência de Deus. Então eu preciso primeiro preparar esse ambiente, porque o Senhor me confiou isso aqui, e eu preciso cumprir com aquilo que o Senhor me confiou com excelência. Lealdade. Lembra lá? Não podemos sentar à mesa até que Davi chegue. Não podemos sentar à mesa até que Calilca chegue. Não podemos sentar à mesa até que seu Josinaldo chegue. Não podemos sentar à mesa até que Tivinha chegue. E aí eu quero falar sobre honra. Lembra que um dos sinônimos que eu citei de lealdade é honra? Honra. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Você sabia que Deus rejeita o orgulhoso? Ah, Nájara, mas eu não tenho jeito de orgulhoso. Nem tenho as condições financeiras que talvez se caracterizava alguém orgulhoso. Mas tem tanta gente que não tem as condições financeiras, que são tão orgulhosos quanto quem tem.
E aí eu volto para cá. Como é que eu sei se eu estou andando orgulhoso ou humilde? Quando meu coração está pulsando as verdades da palavra. Abre lá em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Versículo 31 diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E em Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor vê tudo que é mal e tudo que é bom, coração. E aí eu anotei aqui duas pessoas que para mim eu vejo muito a respeito de honra: Ruth e Eliseu. De formas diferentes, de maneiras diferentes, com estilos de pessoas que eles precisavam honrar e ser leal, diferente. Ruth, leal e uma vida de honra a uma mulher amarga. Aí você diz assim: ai, Najara, você não sabe quem é meu líder no trabalho, quem é meu líder, quem é meu marido, quem é meu pai. Ruth, leal e uma vida de honra a uma mulher amarga. Você já parou para analisar o que é você estar do lado de alguém amargo? Que você acorda com nenhuma expectativa que você vai ver algo bom sair da face dela, ou ao menos da face, muito menos das palavras. E você acordar disposto com o coração para continuar honrando e sendo leal. Porque é muito fácil, irmão, dizer que somos leais e que andamos em honra com aqueles que talvez falam tudo aquilo que a gente quer ouvir. Ou que diz tudo aquilo que a gente gosta de ouvir. Ou que às vezes faz com que a gente deite a cabeça da gente lá no colo e alise, faz uma massagem e faz a gente ficar bem assim. Mas quanto sabe que o pai ama, que o pai repreende ao filho que ama? Eu já estudei muito sobre essa questão de Ruth. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo essa mulher ficou vivendo com essa mulher amarga e sendo leal? Mas ela não abriu mão. Porque o Senhor disse a ela: não deixe. Se mantenha do lado. Se mantenha firme. Cuide dela. Não a abandone. E quanto sabe o resultado de Ruth? Quanto sabe o final de Ruth? Você acha, irmão, que Ruth estava fazendo aquilo com Noemi porque ela sabia que o final era esse? Não, não, não. Mas ela fez aquilo que no coração dela, firmado na palavra, deveria fazer. Porque quem tem o sangue e o DNA de Deus jamais pode ser diferente dessa maneira. Meu Deus, que igreja silenciosa. Oh, glória. Aleluia. E Eliseu? Elias disse: pega o beco, sai de perto de mim. Estava pensando que Elias estava dizendo: ei, vai, Jonathan, embora. 3 vezes mandou Eliseu embora. 3. E conhecendo e lendo um pouco sobre quem era Elias, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa: o coração de Eliseu tem que estar enfincado na palavra. E ele se manteve firme em lealdade para com aquele que Deus levantou para ser líder dele.
honra para aquele que Deus levantou como líder dele. E sabe o resultado que aconteceu na vida de Eliseu? Unção dobrada. A ponto de ver o seu subir aos céus. Aí é tão interessante que a gente quer a unção dobrada de Eliseu, a gente quer a riqueza que Ruth desfrutou, o marido que Ruth teve, toda a dignidade que foi restituída na vida de Ruth. A gente quer isso, a gente quando escuta essas histórias, a gente diz, meu Deus, olha o caminho, eu vou aqui. Mas a gente esquece de estudar da saída até a chegada, o que aconteceu no meio do caminho. E aí queremos desistir, queremos esmurecer, queremos entregar as rédeas, porque é melhor e mais confortável. Aleluia. E no capítulo 16 de Provérbios, diz assim no versículo 1: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Igreja do Senhor, chega da gente estar fazendo aquilo que Deus não mandou a gente fazer e querer que colocar o Senhor aonde a gente está, onde a gente deve estar, onde o Senhor está, a gente deve ser inserido lá e não Ele vir aonde a gente está. Porque a gente é uma igreja do poder. A gente é uma igreja do poder. A gente é uma igreja de milagres. A gente é uma igreja que os homens e mulheres de Deus chegam aqui e dizem, meu Deus, que atmosfera, que ambiente, oh aleluia. Mas será que todos estão desfrutando desse poder que os ministros falam nesse altar? Ou você está saindo a cada culto pior do que você entrou? E a promessa mais distante, onde deveria estar mais próximo? Porque os planos dos homens, mas o que prevalece sempre é a vontade do Senhor. Aleluia. 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 Abre Mateus capítulo 20. Aleluia. Mateus capítulo 20. Aleluia. Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Igreja, deixa eu dizer algo a você. Nós não estamos aqui nessa terra para viver e para cumprir algo para nós mesmos. Nós estamos aqui nessa terra para fazer aquilo que nós vimos o nosso fazer e o que nosso Pai nos ensina. Nós não viemos para ser servido, mas para servir. Há muitos, não a quem eu quero. Há muitos, mas não a quem eu quero. Porque a quem eu quero sou eu que escolho. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deus coloca quem você precisa para você servir. Como eu sou grata aos meus pais na fé, pastor Leonildo e Sheila. Como eu louvo a Deus
quando eu conheci essa palavra, o Senhor, ser eles, os meus pais e os meus pastores. Como eu me lembro de cada forma de Sheila falar comigo. E às vezes, irmão, saía chorando, a lágrima escorrendo. Mas como eu agradeço. Porque se fosse uma mulher, talvez não ia conseguir me lapidar, me treinar para ser a mulher que eu sou hoje. Então não, cuidado, porque você tem o líder que você precisa, para você não querer escolher o líder que Deus não tem para você. É o que você precisa. Eu até tentei, por um tempo, falar meio assim. Falar a palavra que todo mundo quer ouvir. Sabe que tem pessoas que não estão aqui hoje à noite porque era Najara que ia pregar? Interessante, nos primeiros cultos, pastor Tiago, quando era Najara que ia pregar, era o mover, né? Oh, aleluia! Mas, irmão, não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E se for necessário falar o que você não quer ouvir, eu vou falar. Mas eu vou sair daqui e vou obedecer quem me chamou. Porque quando eu vejo Jesus ser destituído da sua glória, como Jonatas desceu, tirou tudo o que tinha de rei, ele ia ser o sucessor de Saul, e ele entregou a um servo. E eu vejo Jesus destituído da sua glória para vir servir eu e você, que ele sabia que nem sempre ia obedecer. Você sabe que nem sempre Davi obedeceu, mas Jonatas mesmo assim foi lá e tirou tudo e entregou a ele. Porque ele não veio para ser servido, mas para servir. Irmão, não queira entender o propósito, só obedeça às instruções do Senhor. Você já parou para analisar que ele só passou 33 anos nessa terra e 3 fazendo aquilo que Deus tinha confiado a ele? Ninguém foi questionar porque Jesus morreu com 33 anos. Ninguém foi questionar porque Jesus só entrou no ministério depois dos 30. Porque nós não estamos aqui para questionar o que acontece na vida de A, na vida de B ou na vida de C. Porque propósitos são de formas individuais e Deus tem algo específico com cada um. Mas ele passou 3 anos fazendo talvez o que eu e você até hoje não conseguiu fazer. E o que é servir, Najara? Submeter-se à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Entende, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. É Johnny que tem toda uma aptidão musical, que entende de musicalidade, que entende do que está afinado, desafinado, chegar aqui e tocar com alguém talvez que não tenha, com talvez que não tenha, que talvez que não tenha, mas não ficar cheio de ira, questionando, mas simplesmente dizer: Senhor, as minhas habilidades de nada valem se eu não for leal ao Senhor, e aqui estou para te adorar, para te engrandecer. Eu servi no diaconato e na escala. Quem deveria chegar às 6 não chegou. Chegou 10 minutos antes do culto começar. E você está lá desde 5h50. Mas não importa. Você está. Então não perca o que você está fazendo porque você quer questionar o que o outro não fez.
Lealdade. Cumprindo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Honrando as direções, mesmo sem entender. Porque se você perguntar assim a mim, Najara, você entende, compreende tudo que Deus já lhe chamou para fazer? Não. Aleluia. Quer saber o sapato que eu calço? Se você quiser passar pelo menos um dia e conseguir chegar até o final dele, aleluia. E aí, Najara, é difícil? Não. Obedecer ao Senhor sempre será prazeroso. Em quem? Nele. Quando não será prazeroso? Quando é em nós. Mas quando é nele, sempre será prazeroso. Colossenses capítulo 3. Estou falando sobre serviço. Meu Deus. Você tem que pegar essa palavra pelo Espírito. Pelo Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aleluia. 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 Ontem a gente precisou passar um bom pedaço do nosso dia dentro de um hospital. E a minha vontade e a do meu marido era tomar um belo de um banho. Eu particularmente se abraçar bem muito com a minha cama e ficar lá. Mas a gente precisava servir com gratidão ao Senhor e honra a uma família que celebrava uma vida. E, irmão, eu vi o meu marido dançar uma valsa com muita alegria, servindo a uma jovem. Depois de a gente estar num hospital. E eu não estou falando isso aqui, nem precisa, nem tenha. Porque nós não estamos aqui atrás de pena nem misericórdia de ninguém. Mas é para você entender o que é mais importante. Não somos nós, mas é quem a gente carrega. E que alegria. Que alegria. Eu estou falando isso aqui porque está até publicado. Que alegria. Talvez aquela jovem nunca vai esquecer disso na vida dela. Da lealdade do seu pastor, não para com ela apenas, mas para quem ele foi, para quem ele disse o seu sim, o eis-me aqui, servindo a vida daquela jovem. Pessoa desleal. O que é
alguma das ferramentas e estratégias que tem feito pessoas caminhar onde elas não deveriam estar mais. Porque a quem tirou elas de lá é uma pessoa leal, é alguém leal. E eu vou citar aqui 3 pontos. Você quer identificar deslealdade? Não olha para ninguém não, olha para você. E eu espero que você não encontre em você. É alguém que é independente. Uma das coisas que uma pessoa desleal ela é independente. Oh, glória. Ela é uma falsa presa de decepção. Tudo. Não falou comigo, não me cumprimentou, não me deu a paz, não me deu atenção. Olha o jeito que me tratou. E aí fica na decepção. É tão interessante que tem independente. Aí quando eu fui botando e estudando, isolada. Ela se isola. Por que ela se isola? Porque quem está isolado é uma fácil presa para o diabo. Se isola nas suas decepções, nas suas frustrações, nas suas maneiras de pensar, naquilo que acha que é certo. Aleluia. Cheio de crítica. Você quer identificar se você está pisando? Vou dizer que você é. Como anda seu estilo de vida em relação a algumas coisas? Você tem criticado muita coisa? Criticado tudo? Que tipo de crítica você tem tido? É para construir? É para elevar? Ou é para derrubar? É uma pessoa que vive em constante dissimulação. É forte, Brasil! E outra coisa, ela gosta da independência, ela gosta do isolamento, ela ama estar criticando, mas ela tem uma característica muito forte. Ela nunca quer ir sozinha para o caminho que a deslealdade leva, chamado rebelião. Uau! Sabe o que é que difere honra de rebelião ou desonra de rebelião? A desonra é algo específico e individual, é você andando em desonra. A rebelião é um coletivo, é um grupo. E graças a Deus que essa palavra é só vacina. Você que vocês... Aleluia. Aleluia. E o fim do desleal e rebelde é a morte espiritual ou até mesmo a física. Por que eu não quis falar tanto disso? Porque senão talvez a gente nem terminaria o culto. E se tem algumas cadeiras vazias, da próxima vez eu acho que só ia ter a fileira que o pessoal tinha que estar mesmo. E os demais não viriam. E eu disse, Senhor, o Senhor me falou, então o Senhor me ajuda, porque é o Senhor quem convence o homem de todas as coisas. É o Senhor que insonda o íntimo do nosso coração e nos mostra onde nós estamos e para onde nós devemos ir. E aí eu quero chegar de onde eu comecei. Coloca lá aquele segunda imagem, só para identificar como está o seu coração, como está o seu não. De quem é desleal? Fechado.
vida sem pulsar a própria vida, porque a vida está fechada. Eu não estou obedecendo, eu não estou praticando e o meu coração está morrendo. E aí eu volto lá. Deus não chamou os habilidosos, mas os leais de coração, para cumprir aquilo que Ele comissionou, aquilo que Ele direcionou, entendendo que eles vão estar com o que é vida aberto, pulsando sobre eles, orientando a cada fase, a cada passo, sem se distrair com as coisas que virão pelo meio do caminho, com as pessoas que lhe apunhalaram pelas costas, com as decepções, com as frustrações, porque isso faz parte do pacote de treinamento. Para quando você chegar lá na promessa, a promessa não ficar distante de você, porque você está aprovado. E aí é fácil? Não, irmão. Não. Manter o coraçãozinho vermelho, pulsando sobre a palavra. Quando você é tão leal a alguém, é tão leal a pessoas, honra, e de repente ouve as piores palavras que você poderia ouvir, às vezes vive as piores rejeições que você poderia viver, e como manter esse coração pulsando, vivo na palavra, crendo, cheio de esperança, que aquele que prometeu é fiel e leal para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu acontecer na sua vida. Quando não tem mais nada externo, sem doer, porque tudo está doendo. Ei, mas quem está dentro, aquele que habita em você, aquele que lhe faz forte, aquele que lhe faz corajoso, aquele que lhe faz caminhar mais milhas, aquele que coloca uma sandália nova nos seus pés para fazer você correr mais velozmente. Ei, aquele que restaura todas as coisas, aqueles que onde parecia impossível aos olhos do homem se torna possibilidade aos olhos de Deus, habita em você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todo nome que existiu, que está existindo e que vai existir. Ei, eu estou falando de Jesus, aquele que foi destituído de sua glória para servir a gente. Então para de mimimi e de não fazer e não cumprir, ser leal àquilo que Deus está confiando a você. E para aqueles que ainda estão só apenas aquecendo o banco da igreja, ei, eu estou falando com você, comece a sentir os espinhos lhe furando, porque Deus lhe chamou para um propósito glorioso. Isso aqui não pode estar vazio, outros lugares não podem estar vazio, porque simplesmente você está pensando em você, nas coisas lá fora, quando o que tem aqui e o que tem para você é muito maior. Vai lá fora e conversa com alguém que já foi até pastor, ministro, que serviu com tanta afinco. Ele jamais vai dizer a você que Deus o decepcionou. Ele jamais vai dizer a você que foi Jesus que falhou, ou que o Espírito Santo não o alertou. Mas ele não quis ouvir aquilo que ia manter ele vivo e decidiu fechar e ouvir a ele mesmo. E por isso ele está lá fora, com o coração sem vida, e não consegue voltar. Porque tem muitas vozes dizendo a ele: ei, não vale a pena, tu vai fazer o que lá? Não adianta mais, não vão acreditar, não vai funcionar. Aquilo foi homens que profetizou ao seu respeito e não Deus. E ele vai se envolvendo nas coisas lá fora, se envolvendo nas coisas lá fora, se envolvendo nas coisas lá fora. A
ponto de não saber nem se vale a pena mais viver. Porque não foi para isso que ele foi criado. Oh, igreja. Aleluia. O que a lealdade, o que a honra, o que o serviço faz nas nossas vidas, a gente não pode pensar, imaginar, porque é infinitamente maior. E eu quero encerrar com isso. Abre lá em 2 Samuel. Pode subir o ministério de música, percussão, teclado, guitarra, baixo, sax, trombone. Os back, vão com cuidado aí para não se enganchar. Sanfoneiro. E aquele que um dia o profeta teve que esperar para poder sentar à mesa, porque não poderia sentar à mesa sem que ele chegasse. Aquele que Deus ungiu como rei e que viveu tantos desafios, tantos gigantes Davi teve que matar. Você só ouviu de um, você só lembra de um, Golias, mas teve vários. Mesmo às vezes não obedecendo, mas a força voltava ele para a posição da onde ele não deveria sair. E ele era rápido em se arrepender e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aquele que prometeu a Jonatas pela lealdade de um filho de um rei a um servo, faz algo. Meu Deus. Oh, aleluia. 2 Samuel capítulo 9 diz assim, versículo 1. 2 Samuel capítulo 9 versículo 1. 2 Samuel 9:1 diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu posso mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Ei, você sabe quanto tempo e todas as coisas que Davi vivenciou, viveu, passou, aconteceu, e lembrar da promessa que ele fez, porque ele é um homem leal àquilo que Deus mandou ele cumprir. Jonatas nem vivo mais era. Jonatas foi morto em batalha. O que é que você disse que ia ser leal ao Senhor? Você está cumprindo? O que você disse ao Senhor, você está cumprindo? Ou os anos passaram e você simplesmente não tem sido fiel àquilo que você uma vez falou? Aleluia. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou teu servo. Perguntou-lhe Davi, versículo 3: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Eu não sei se você sabe, mas Lodebar significa terra de solidão, terra de esquecimento. Você sabe qual é o significado do nome de soldado? Você entendeu porque nós estamos no lugar de milagre? Você entendeu porque tem tanta coisa acontecendo de forma inexplicável ao seu próprio entendimento? Porque houve uma promessa de lealdade de um Deus que é leal a respeito da sua vida, a respeito dessa cidade, a respeito dessa região. Não foi homens, foi Deus. E eu disse: meu Deus, lugar de solidão, aleijado dos pés. Então
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. A humildade precede a honra. Ele não chegou dizendo: eu sou neto do rei Saul. Aleluia. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com a bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre